fim da segunda fase. O ano de 77, né? Ele termina no fim da segunda fase do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque não tem data. Porque o calendário é uma bagunça e faz do jeito que der. E a terceira fase, então, ela é agendada para o mês de janeiro. Na verdade, o Palmeiras se reapresenta em janeiro, treina, e aí voltam as atividades no fim de janeiro, no dia 29 de janeiro. Então o Palmeiras começa a disputa da terceira fase do Campeonato Brasileiro. O que é a terceira fase? Vamos lembrar, né? Depois da primeira e da segunda fases, onde começaram trocentos clubes, sobraram 24 clubes divididos em 4 grupos de 6. Esses grupos vão jogar entre si, os clubes jogam entre si dentro do grupo, só ida. Então vejam, depois de você disputar a primeira e a segunda fase, você vai ter uma fase com 5 jogos só de ida. Então você não tem a ida e volta para ser um negócio justo, né? Para ser um negócio. Então sempre vai ter um time que vai jogar 3 em casa e 2 fora, o outro vai jogar 2 em casa e 3 fora. Não dá para todo mundo jogar 3 em casa, exatamente porque tem só turno. Então você tem 5 rodadas. E o Palmeiras cai num grupo relativamente fácil, mas pega 2 times que estão em fases muito boas. Então o Palmeiras joga contra o Clube do Remo, contra a Desportiva do Espírito Santo, contra o América do Rio, contra o Santa Cruz e contra o Operário de Campo Grande. Na época, o Operário de Campo Grande vinha fazendo boas campanhas no cenário nacional. Comandado pelo Carlos Castilho. Não justifica, tá? Era para o Palmeiras pegar esse grupo e colocar no bolso. Mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras tem um detalhe do regulamento. Vitórias por 2 gols ou mais dão direito a 3 pontos. Vitória por 1 gol é 2 pontos. Empate é 1 ponto normal. Então vitória por 2 gols dá 3 pontos. O normal era que vitória só valesse 2 pontos. A regra dos 3 pontos só foi colocada em prática mesmo na década de 90. Tá? Mas então era uma novidade. Era um artifício da CBD na época. Não existia CBF ainda. Um artifício da CBD para tornar o futebol mais ofensivo. Fazer os clubes buscarem mais o gol. E o Palmeiras começa tomando um sapeco de 3-0 do Remo lá em Belém. O Remo já faz 3 pontos, o Palmeiras faz 0. E é tiro curto, cara. Você não pode perder jogo. E o Palmeiras começa tomando um sapeco de 3-0. É aquela coisa, você tá com o time no ritmo e você perde o ritmo porque você tem que parar para as férias. E todo mundo aprendeu isso. Já dos anos anteriores, você quebra o ritmo, você tem um campeonato que começa, você quebra o ritmo. Quem está na frente vai perder o ritmo. Isso lembra 2019 para vocês? Lembra, né? Então isso acontecia desde 78, desde 77, desde a década de 70. Só que os times são fracos, vejam, Desportiva. O Palmeiras recebe a Desportiva no Pacaembu, mesmo sem ritmo, mesmo 4-1, marca 3 pontos. Depois vem o América do Rio, 5-1 para o Palmeiras, mais 3 pontos. Então aquela coisa de, puta, já perdemos o primeiro, já ferrou, começa a dar esperança. E aí a torcida empolgou. Então vamos jogar com o Santa Cruz, pela 4ª rodada. Santa Cruz. E o Santa Cruz estava numa fase boa. O Santa Cruz vinha embalado, time certinho, técnico do Santa Cruz, Evaristo de Macedo. 62 mil pessoas no Pacaembu. 62 mil pessoas no Pacaembu para ver Palmeiras e Santa Cruz. E aí eu vou fazer um relato pessoal aqui para vocês. Estamos falando de fevereiro de 78, eu tinha 7 anos. É o primeiro jogo que eu me lembro do Palmeiras de vou acompanhar. Claro, para eu ter chegado a esse ponto de, vou ligar no rádio, eu morava em Sorocaba, vou ligar o rádio para ouvir o jogo. É porque o negócio estava fervendo.
né? Então, as vitórias que houve antes contra a Desportiva e o América do Rio realmente empolgaram. Eu não me lembro, não tenho memórias vivas. Eu lembro dessa primeira chapuletada contra o Santa Cruz. O Palmeiras perde com 2 gols de um atacante chamado Luiz Fumanchu. Luiz Fumanchu. Um cara que tinha passado no Vasco, não tinha nada no futebol, né? De repente ele encaixa ali no time do Santa Cruz. O centroavante do Santa Cruz era o Nunes, que depois foi para o Flamengo. O médio volante era o Givanildo. Givanildo, sabe que dá aquela, né, aquela foto? Givanildo. O quarto zagueiro era o Lula Pereira. Era um time com figuras, né, do futebol brasileiro. E o técnico, o seu Evaristo, né, um grande bagagem do futebol. Mas não era para o Palmeiras perder de 3-1 do Santa Cruz. Eis que o Palmeiras então chega na última rodada ainda com chances, mesmo tendo perdido de 3-1 do Santa Cruz. O Santa Cruz marcou 3 pontos. Se bem que o último gol foi assim, foi aquele gol que o Palmeiras foi com tudo pra frente, de qualquer jeito, deixa a defesa aberta e toma o terceiro no final. Tem isso, né? O Palmeiras ainda chega na última rodada com chances, mas precisa acontecer uma combinação. Qual é a combinação? O Palmeiras precisava ganhar de 3 gols e de 2 gols, né? Fazer 3 pontos e torcer para Remo e Santa Cruz empatarem. Se acontecesse isso, o Palmeiras, na verdade o Palmeiras precisava ganhar de 3 por causa de saldo. Precisava fazer 3 pontos e fazer 3 de diferença para passar no saldo os outros clubes. E foi jogar com o Operário lá em Campo Grande, precisando ganhar de 3 gols de diferença para começar, né? Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, né? No final, eu acho que o Operário, o Santa Cruz ganha e o Operário ganha também. O Operário ganha do Palmeiras, fica com a vaga. O Operário ganha de 2-0. O Palmeiras mal ameaçou, pelo menos é o que a gente vê no tape. Eu não me lembro da partida ter passado ao vivo pela televisão na época, senão eu lembraria. E o Palmeiras então acaba eliminado do Campeonato Brasileiro na terceira fase. Só passava um desses 6, né? Só o campeão do grupo passava. E o Operário foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro. E aí no final, quem chega na final do campeonato é o São Paulo e o Atlético Mineiro. E o Valdir Pérez catimba, muito catimba demais. E acaba o São Paulo sendo campeão brasileiro no Mineirão, na disputa de pênaltis. Então veja, a gente está falando do Campeonato Brasileiro de 77, que termina em fevereiro de 78.